Percy Jackson e os Olimpianos, episódio 4. Gente, já vou falar que é o melhor episódio. Aí acontece que chega na próxima semana e eu falo, o 5º episódio é o melhor episódio, mas o que eu posso fazer se a série vem numa crescente? Eu acho que se tinha algumas pessoas falando, ai, falta alguma coisa em Percy Jackson, talvez o 4º episódio venha aí pra mudar um pouco as coisas. Eu amei como ele foi feito, inclusive queria mais até do 4º episódio, acho que ele podia ter durado um pouco mais. Essa é a minha única crítica aos episódios de Percy Jackson, acho que realmente eles podiam ter uma duração maior. Se você não me conhece, eu sou a Mari Araújo, eu faço conteúdo sobre séries e filmes aqui no canal e também em todas as minhas redes sociais. Então aproveita, já se inscreve nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações para você receber sempre uma notificação quando sair vídeo novo. E aqui vamos comentar sobre o 4º episódio de Percy Jackson e os Olimpianos, porque sim, estamos fazendo uma análise semanal neste canal. Já teci vários elogios ao 4º episódio, mas é porque eu realmente adorei como ele foi feito. E a gente já começa tendo duas linhas temporais que acontecem muito bem ao longo desse 4º episódio. A linha do flashback conta um pouco sobre a história da Annabeth, do Luke e da Thalia, até um pouco do Groover também se unindo a eles, como eles chegaram até o acampamento e como eles estão agora. Eu podia falar aqui meio que unindo e mesclando as coisas como foi feito no episódio, mas eu prefiro separar pra gente conseguir dar um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas linhas temporais. Então, começando do flashback. Aqui no flashback a gente tem a Annabeth bem mais nova e vale dizer que a atriz que interpretou a Annabeth mais novinha é a própria prima da Lia Safford James. Sim, então ficou ali em família. Se você achou elas parecidas é porque elas são mesmo da mesma família e eu adorei ver um pouquinho da Annabeth mais nova, ela aprendendo as coisas, ela não sendo assim tão inteligente quanto a gente tá acostumado com a Annabeth nesse momento, né? Porque ela ainda não chegou no acampamento meio sangue. E aí ela acabou de se unir ao Luke e à Thalia, que são também semideuses. Eles não queriam ir para o acampamento meio sangue. Então a ideia deles era sair fugindo desses monstros que iam atrás deles e tentavam derrubá-los. Aqui a gente já entende que a Thalia é muito boa na arte de combater com todo mundo e que o Luke é muito rápido. Isso é até uma coisa que a Annabeth fala bastante até pro Groover. A história começa do ponto de partida em que Luke e Annabeth estão indo se esconder em um esconderijo que ele já tinha usado com a própria Thalia. E é nesse momento que ele percebe que a Annabeth tá um pouco receosa, um pouco insegura com tudo que tá acontecendo. Ela até fala pro Luke, a gente vai deixar a Thalia lá com eles, e ele fala, imagina, são 3 ciclopes, ela super dá conta, vai dar certo. E ela ainda tá meio insegura, e o Luke fala, toma aqui, vou te dar um amuleto pra você ficar sempre protegida, e ela ganha então uma pulseira, que ela até compara que é uma pulseira ali parecida com a da Thalia. A Thalia se junta a eles antes deles entrarem nesse esconderijo, e ela percebe que ela tá sendo seguida, então ela já fala pro Luke, olha, se prepara porque tem mais gente vindo aí. E é nesse momento que eles encontram o Groover. E o Groover fala, por favor, não me machuquem, eu, na verdade, estou aqui para ajudar vocês a chegarem no acampamento meio sangue. Quem me mandou foi o Kieron, o diretor do acampamento meio sangue, então eu vim aqui ajudar vocês a chegarem lá. Basicamente, eles não gostaram muito da ideia, mas eles estão indo ali meio que em direção ao acampamento e eles falam pro Groover, olha, não é nosso plano ir pro acampamento, a gente não precisa disso, a gente vai continuar fugindo, essa é a nossa meta. Só que a Thalia, ao mesmo tempo em que ela fala isso, ela sempre fica de olho na Annabeth, porque a Annabeth, entre os dois, entre a Thalia e o Luke, é mais novinha. Ela tá aprendendo ainda as coisas como elas são. Então ela não tá acostumada com esse ritmo frenético de fugir, ou até com o ritmo de saber se proteger, né? Então no acampamento ela conseguiria ter aulas de como se proteger, ter aulas de como utilizar a sabedoria dela e aprender tudo que ela sabe hoje. É realmente a melhor opção, principalmente pra Annabeth, né? E a Thalia e o Luke batem o pé falando que eles não querem ir pro acampamento. O próprio Luke diz que ele já conhece o acampamento, que eles são muito a favor dos deuses, que eles deixaram meio que eles ali. Ali a gente já começa a ver um pouquinho do Luke, por que ele vai pro lado do Cronos até. Então você entende um pouco mais sobre essa personalidade do Luke que sempre esteve ali. E também do porquê que o Luke fala pra Annabeth que se a Thalia estivesse viva no último episódio, né, no episódio 3, ela estaria do lado dele também, do lado de Cronos. Ele realmente acredita nisso, porque eles eram contra os deuses. O Groover tenta falar pra eles que a Annabeth é muito mais nova, que o melhor lugar pra eles é ficarem protegidos no acampamento meio sangue, até porque quanto mais eles forem crescendo e se tornando mais velhos, mais eles vão chamando a atenção de monstros cada vez maiores e pode ser que eles não escapem em alguma dessas batalhas.
Eles ainda ficam bastante receosos com isso, falam pro Groover que eles não vão pro acampamento, até que a Annabeth percebe que ela perdeu o amuleto dela, essa pulseira. Enquanto eles estão dormindo, sai pra procurar a pulseira e dá de cara com 3 ciclopes. Eu acho que é aí que a gente tem uma diferença que eu sinto no livro pra série, que é desse receio que a Annabeth tem com ciclopes no geral. Porque ela, quando ela é pequena, ela acaba sendo raptada por 3 ciclopes. E é por isso que ela não gosta tanto do Tyson logo no começo. Eu acho que faltou um pouco eles explorarem isso na série. E como ela era muito nova, ela foi sequestrada e a Thalia teve que salvá-la. Eles conseguem, é um sucesso, a Annabeth é salva. Só que, olhando pra Annabeth sendo bem pequenininha, a Thalia fala, bom, nós somos uma família e o melhor a se fazer é levar você pro acampamento pra você ficar protegida. Mesmo que a gente, ela olha pro Luke nessa hora, não acredite nos fundamentos do acampamento. E é nessa ida ao acampamento que a gente vai ter o ataque das fúrias, que infelizmente vai fazer com que a Thalia não sobreviva e se torne um pinheiro, porque ela é filha de Zeus e toda a história que a gente já conhece. Mas a Annabeth, ela carrega esse fardo com ela desde pequena. Ela acredita que porque ela foi atrás da pulseira, ela fez os ciclopes sequestrarem ela, e isso fez com que a Thalia tomasse a decisão de ir para o acampamento. Então ela carrega esse fardo para ela. No fim das contas, tudo acaba meio que sendo culpa dela porque ela tomou uma decisão errada. E é isso uma coisa que motiva a Annabeth a não fazer de novo. Ela não quer tomar decisões erradas. Você vê que ela é bem centrada, sempre tem um plano, porque ela não gosta de estar despreparada. Eu gosto muito desse flashback, eu achei que eles arrasaram mostrando tudo isso. E eu vou até falar que eu queria mais. Por mim, podia ser um episódio inteiro só desse flashback, inclusive mostrando até mais, sabe? Quando eles encontram a Annabeth, como que foi ela se unindo a essa família deles aos poucos, até chegar no fatídico dia do ataque das fúrias perto do acampamento Meio Sangue. E enquanto a gente tem esse flashback acontecendo mesclado nas cenas, a gente tem o presente acontecendo, né? Porque a gente termina o 3º episódio com o Percy, Annabeth e Tyson fugindo em um barquinho bem pequenininho lá do navio do Luke, e infelizmente o barquinho acaba batendo, e é quando a Annabeth, ela inclusive acha esse mesmo esconderijo onde ela já foi com o Luke e com a própria Thalia. Então ela se recorda desse flashback, é assim que tudo começa. Inclusive ela acha a pulseira, que é o amuleto dela que ela tinha perdido quando ela era mais nova. Quando eles são atacados ali, eles tinham acabado de arrumar o barquinho deles, eles são atacados pela tripulação da Clarice LaRue. E ela chega, a mulher chega assim com os 2 pés na porta, já falando assim, Percy Jackson, me passe as coordenadas. E por quê? Porque a Clarice não sabe as coordenadas. Chegamos no final do 3º episódio com a Clarice contando as coordenadas erradas, porque foi o que o Tântalo tinha falado pra ela, mas ele tinha falado as coordenadas erradas, porque quem sonhou com as coordenadas foi o Percy Jackson. Eita, nós! Então ela chega já querendo as coordenadas, o Percy fala que não vai dar as coordenadas pra ela, e a Annabeth já tenta fazer um acordo. Ela pede pra Clarice levá-los com ela, que ela passa as coordenadas. A Clarice é contra a ideia, até porque agora ela tem uma tripulação que o próprio pai dela, Ares, deu para ela, né, de pessoas mortas, mas pelo menos é uma tripulação. Ela diz que ela não precisa deles, porque ela já tem ali a tripulação toda dela. Então o Percy tem a brilhante ideia, eu amo que o Percy é bem assim das ideias, né? Ele fala, vamos pra um combate então. Se eu ganhar, eu pego o seu barco e a gente vai. E aí ela topa, Percy e Clarice começam um embate entre eles dois, sozinhos, né, com todo mundo olhando em volta. E a Annabeth, que é a mais inteligente de todos, provando que sim, ela é a pessoa mais incrível desse trio, começa ali a matar novamente a tripulação que já estava morta de Clarice LaRue, fazendo com que Clarice tenha que levar Percy, Tyson e Annabeth com ela para o navio, até porque não tem mais alguém que saiba arrumar o motor, como Tyson. Ela não sabe as coordenadas, o Percy e a Annabeth sabem, enfim, ela precisa de alguém que entenda do mar, por isso que tem o Percy. Ela precisa de alguém que saiba o que eles vão enfrentar, como a Annabeth sabe. Então ela se vê ali numa enrascada e bota todo mundo pro barco e vamos lá então pro Mar de Monstros. Conversando ali sobre as coordenadas do Mar de Monstros, eles descobrem que eles vão enfrentar alguns monstros. Desculpa. Então eles precisam decidir se eles querem passar por Scylla e suas garras ou se eles querem passar pelos redemoinhos de Caríbides. E é aí que eles têm planos um pouco diferentes. Clarice quer passar pelos redemoinhos porque ela acredita que ela tem um barco todo preparado e vai atacar os redemoinhos e vai conseguir passar, até porque ela também não quer perder a tripulação dela. E a Annabeth, ela tem uma outra ideia. Como em Odisseia já passaram por Scylla, a ideia dela é utilizar isso a favor deles.
Tudo bem que se perde 6 pessoas nessa emboscada, porque é uma para cada garra. Sim, só que pelo menos eles passam vivos. E Percy acha que essa é a melhor ideia, o melhor plano, porque a Clarice ela já tem uma tripulação que já está meio morta. Só que a Clarice, ela se vê numa emboscada. Por quê? Porque ela tinha prometido pra eles que se eles vencessem, eles iriam para os Campos Elíseos, que é um lugar onde só os deuses vão, né? Inclusive, a Annabeth fala, isso é impossível. E a própria Clarice diz que ela ia pedir pro Ares caso eles vencessem a missão. A Clarice pede um tempo pra pensar um pouco mais sobre isso, e o Percy, mais uma vez, resolve falar pra Annabeth que o plano dela foi incrível. E eu gosto muito dessa cena, porque a Annabeth pergunta assim, você realmente acha que meu plano é o certo? E ele diz, eu acho porque foi você que disse. Ou seja, Percy Jackson caidíssimo por Annabeth Chase. É isso que eu gosto de ver. É isso que eu gosto de ver. Enquanto a Clarice vai pensar a respeito do plano, a Annabeth olha pro amuleto e ela fica pensando mais uma vez nas seguranças que ela tem referente a ter tomado uma decisão errada. E ela pega o amuleto e joga no mar. Vemos então uma cena muito linda do mar devolvendo o amuleto para dentro do navio, mostrando que a Annabeth precisa sim estar com aquele amuleto. E aí a gente chega em uma das minhas cenas favoritas desse quarto episódio, que é um pouco da relação do Percy com o Tyson. Eu já tinha visto um pouquinho disso lá no começo do episódio, quando eles estão lá no forte, e o Percy até pergunta pro Tyson se ele conseguiu arrumar o motor do barco e tudo mais, e o Tyson se vê preocupado com o irmão dele, porque ele fala, olha, a Annabeth disse que você é uma arma, é perigoso, será que é bom você terminar essa missão? Eu não gosto como ela fala com você. E o Percy, ele conta pra ele um pouquinho, ele se abre finalmente sobre como foi a primeira missão dele, como foi difícil interpretar ali o que dizia a profecia, mas que ele confia na Annabeth, que ele confia também no Tyson. E a gente vê um pouco dos dois irmãos apenas brincando, né? Quando o Percy, inclusive, arrota no ouvido do Tyson. Então é legal ver que essa dinâmica entre os dois está começando a ser feita. E a gente vê de novo isso ao longo do quarto episódio, quando o Percy e o Tyson estão conversando no navio da Clarice. Por quê? Porque o Tyson pergunta, você sabe onde a gente tá? Eu tô meio perdido. E o Percy consegue falar exatamente as coordenadas de onde eles estão pelo mar. E o Tyson fica naquele receio de, olha, eu não tenho essa ligação que você tem com o pai, né? Eu não consigo ter esses detalhes todos que você tem do mar, eu não consigo fazer isso. Quando é que isso vai acontecer comigo? Isso já tinha sido uma insegurança do próprio Tyson lá no começo dos episódios, né? Acho que no primeiro ou no segundo, quando ele conta isso. Mas o Percy, ele, nesse momento, dá um conselho pro Tyson que é, eu não sei quando isso aconteceu, mas começa a acontecer. E que a hora do Tyson ainda vai chegar. E o Tyson, então, vai cuidar das caldeiras do navio. Quando o Tyson tá indo para as caldeiras, ele acha o amuleto da Annabeth e diz que ele tá brincando com arco-íris. E a Annabeth não entende muito bem, ela até fica surpresa de ver o amuleto na mão dele de novo. E aí a gente tem um vislumbre muito lindo do arco-íris, gente. E agora chegamos em mais uma cena de Percabeth, que é da Annabeth se abrindo um pouco mais com o Percy, falando sobre as decisões erradas que ela já tomou na vida e como ela gosta de estar sempre 6 passos na frente dos planos dela. Porque ela não gosta de tomar decisões erradas, que ela até coloca aqui que são decisões humanas, decisões pequenas, mas que acabam sempre fazendo uma coisa muito maior, como ela ir atrás do amuleto quando ela era mais nova, e isso ter desencadeado uma série de outras coisas que deu com a Thalia tendo que se sacrificar por ela e pelo Luke. O Percy conta pra ela que ela não precisa ter esse receio e que eles têm que escolher pelo que é certo e não pela decisão que ela acha que é certa. No caso, eles têm que salvar o Groover e é isso que eles estão fazendo. Mas o Percy fica com aquilo também na cabeça e eu gosto muito de como a Annabeth tem se aberto pro Percy aos pouquinhos. Ela tem contado pra ele um pouco mais sobre ela mais nova. E é exatamente nesse momento que eu sinto que faltou eles explicarem, até aprofundarem um pouco mais pra Annabeth não gostar tanto de Ciclopes e assim o Percy entender por que ela tava meio estranha com o Tyson no começo, porque que ela não confia totalmente nele. Isso é uma coisa que é bastante colocada no livro em vários momentos, porque a Annabeth realmente não gosta do Tyson por ele ser Ciclope e aos poucos ela vai se abrindo pra ele. Eu acho que isso podia ter ganhado um pouco mais de força aqui na série. Mas de qualquer forma, eu acho que a cena foi muito boa, eu gosto de ver esse laço que começa a ser criado entre eles, dos dois comentando suas inseguranças e conversando um com o outro sobre isso. E a Clarice, que tinha ido lá pensar sobre o plano e tudo mais, resolve abrir o plano para a tripulação e falar, olha, vamos passar pelas garras de Scylla, eu vou precisar de 6 pessoas para ficar no convés do navio,
pra lutar com ela, e a tripulação dela tá super a favor dela e fala, pode me escolher, e aí ela acaba então escolhendo 6 pessoas da tripulação dela. Só que aí nesse momento a gente percebe o quanto a Clarice, ela está mal de ter tomado essa decisão, porque ela não queria que a tripulação dela morresse, ainda mais morresse nas mãos dela, né? Ela não é o tipo de pessoa que tá ok em sacrificar a tripulação dela. Ela criou ali uma relação muito boa com eles, ela conseguiu fazer com que eles confiassem nela a ponto deles nem imaginarem que ela tá pensando nisso, né, em sacrificá-los pra continuar viva e passar na missão. Então ela tá muito mal com tudo isso que tá rolando, e é esse momento em que o Percy Jackson chega pra falar, olha, vamos comer aqui pela última vez, né, vamos aproveitar esse momento, e a Clarice conta pra ele um pouco sobre como tá sendo difícil essa decisão, porque pro Percy era muito claro, eles já estavam mortos, então é só continuar o plano, mas pra Clarice não, porque ela já tinha criado ali uma relação com eles. E ela pergunta pra ele como é que ele conseguiu sucesso na missão dele. E aí ele fala um pouco sobre como foi difícil interpretar a profecia, que não era exatamente como a profecia falava, mas que ele pôde contar com os amigos dele, que estavam ali na missão com ele. E a própria Clarice comenta com ele então como foi a profecia do oráculo pra ela. E o Percy, ele tenta dar uma apaziguada, né, ser um pouco mais positivo, mas a Clarice tá bem insegura com tudo isso, até porque na própria profecia dela diz que sem amigos ela falhará na missão. Então ela não quer falhar nessa missão, ela quer chegar ao sucesso, até porque pra Clarice isso é muito importante. Ela não vai pra outro lugar quando as pessoas vão embora do acampamento nas férias e voltar pra sua vida humana. Não, ela fica no acampamento sempre. Então pra ela, voltar com a vitória, voltar com o Velocino de Ouro é mais do que ir bem na missão. É o mínimo que ela pode fazer, porque ela tá no acampamento há muito tempo. E então chegamos no Mar de Monstros. Literalmente, eles chegam nas coordenadas do Mar de Monstros e eles começam a ver os monstros e começam a enfrentar Scylla. Vemos então que a tripulação da Clarice, que estava no convés, que ela coloca 6 pessoas para ficar ali, começam a morrer, e uma das pessoas da tripulação olha pra Clarice antes de morrer, meio que percebendo qual que era o plano, né, que eram eles ficarem ali no convés para que ela conseguisse sair viva da missão. E é nesse momento em que a Clarice fica muito mal com tudo aquilo e fala, vamos voltar pro plano original, vamos então para os Redemoinhos. E ela vira o barco, porque ela está comandando o barco. Nesse momento, ela vai pra fora do navio e começa a lutar com a tripulação dela. E aí, gente, eu vou falar, achei ela boazuda demais por fazer isso. Gostei muito, sabe? Aqui eu tirei o meu chapéu pra Clarice, acho que é nesse momento em que ela mostra que ela tem coração, que ela é uma pessoa de bem. Eu, honestamente, aqui eu deitei pra Clarice. Eu acho ela uma personagem muito difícil, mas eu gosto muito, muito, muito desse momento. Enquanto isso, Percy e Annabeth começam a pensar em qual que vai ser o plano agora. E o Percy fala, vou tentar domar os mares, acho que eu consigo. Só que eu não consigo dominar o vento. E aí a Annabeth fala, meu Deus, a gente tem a garrafa que Hermes trouxe pra gente com os 4 ventos, vou lá buscar. Ela sai correndo pra buscar a garrafa, o Percy está ali na ponta do navio tentando controlar tudo que tá acontecendo, até que a Annabeth deixa cair a garrafa dos 4 ventos. E quando ela faz isso, ela quase cai do barco. Quando ela tá quase caindo do barco, a garrafa vai lá pra dentro do navio e abre. Então o vento começa a ser dissipado lá por dentro do navio, causando uma grande explosão, porque é nesse momento em que o Percy tinha pedido pro Tyson colocar mais fogo nas caldeiras, pro navio ter muito mais força para passar por lá. Só que com o vento e com o fogo, o navio acaba não aguentando, então ele tá ali pra explodir. Enquanto isso, a Annabeth tá quase caindo do navio, Clarice aparece, pega a Annabeth e o Percy Jackson está ali na frente do navio tentando domar o mar, até que ele fecha os olhos e é esse o momento em que o episódio acaba. Absolutamente cinema! Gente, sério, se você não ficou empolgadíssimo com esse final, eu não sei. Eu já estou sonhando com o próximo episódio. Juro pra você. Eu não sei como é que eu vou fazer pra aguentar até quarta-feira que vem. Esse episódio foi muito bom. Eu fiquei, assim, empolgadíssima. Ele me deixou, assim, empolgadíssima. Eu espero que eu esteja passando pra vocês essa empolgação que eu estou sentindo com o Percy Jackson, porque eu sei o que vai acontecer de acordo com os livros, mas eu quero ver acontecendo na minha frente. E vocês também estão com essa percepção? Porque eu senti que daqui pra frente a série vai ganhar um outro nível. E eu espero que eu não esteja enganada sobre isso. E a gente volta semana que vem pra comentar sobre o 5º episódio. Que olha, expectativas foram criadas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!